Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à disciplina de Gestão de Processos, curso noturno. Sétimo semestre noturno, que basicamente é a mesma turma de competitividade, de gestão de operações e logísticas. Então, a gente vai se ver muito ainda durante esse semestre, tá, pessoal? Bem, dispensando apresentações, né? Meu nome é Cristiane, eu já me apresentei para vocês na aula de competitividade. Eu sou formada em administração pelo campus de Santana do Livramento. Também terminei o mestrado recentemente, em 2019, em administração também pelo campus de Santana do Livramento. E estou trabalhando como professora substituta, então, das disciplinas de empreendedorismo, gestão de processos, e nesse semestre de competitividade, gestão de operações logísticas e também estratégias de cooperação. São disciplinas que são bastante afins, bastante semelhantes, mas que têm características diferentes, principalmente competitividade e estratégias de cooperação. Porque nós vamos ver em competitividade que as empresas elas podem trabalhar numa nova forma de se organizar e de conquistar espaço no mercado através da cooperação. Tá? Então, elas caminham juntas, tá? Mas a nossa disciplina não é sobre isso. A nossa disciplina é sobre processos. Então, é basicamente isso que nós vamos tratar. Eu vou abrir agora, então, um plano de ensino para vocês. Vou compartilhar a tela. E esse é o nosso plano de ensino, então, gestão de processos, onde nós temos como ementa a trabalhar a estrutura da organização, conceitos básicos da gestão de processos, processos organizacionais, etapas do processo, etapas dentro da gestão de processos, instrumentos de análise e gestão de processos, tecnologias de gestão orientadas para processos, arranjo físico, análise e distribuição do trabalho, formulários e manuais de organização, mapeamento de processos, elaboração de fluxogramas, noções básicas para modelar processos, como utilizar os softwares, que nos auxiliam a elaborar os fluxogramas. Como objetivo geral da nossa disciplina, nós temos capacitar o aluno a gerenciar processos, entendendo seus conceitos, instrumentos de análise e principais ferramentas. Como objetivos específicos, então, nós temos empregar técnicas de melhoria da organização empresarial, compreender a administração como um processo, empregar métodos e técnicas de gestão de processos organizacionais, identificar elementos que subsidiem o diagnóstico organizacional, avaliar a gestão de processos nas organizações, aplicar uma metodologia de mapeamento para mapeamento de processos, modelar processos com utilização de softwares. Bom, normalmente, assim, como nós estamos no ensino remoto, essa disciplina fica um pouco mais limitada, porque ela é uma disciplina extremamente prática, onde o objetivo dela é nós aprendermos a desenhar processos. Como eu desenho processos? Desenho processos através de fluxogramas de processo, tá? Onde nós fazemos o mapeamento das atividades que compõem um determinado processo de uma empresa, de uma organização. E esses processos, eles não estão ligados ou associados diretamente somente a um chão de fábrica, por exemplo. Não. Processos administrativos também. Processos que não envolvam diretamente uma fábrica. Quando eu trabalho, por exemplo, em uma pequena empresa, por exemplo, uma loja de roupas, eu tenho processos administrativos que eu preciso operacionalizar, que eu preciso que aconteçam numa determinada ordem, e normalmente vai haver uma padronização dessas atividades. Eu não vou fazer, por exemplo, emitir uma nota fiscal para o primeiro cliente do dia, eu vou emitir de uma maneira, para o segundo cliente eu vou emitir de outra maneira. Não, existe todo um processo padronizado. Isso é um processo. Emitir uma nota fiscal é um processo administrativo, por exemplo. Ou então, organizar o estoque. Quando eu recebo mercadoria e eu preciso organizar o meu estoque, eu preciso ver o que eu tenho exposto na minha vitrine, no meu ambiente de vendas. Preciso verificar se a estação está adequada com o que eu estou vendendo, ou se eu tenho que fazer uma troca dessa mercadoria, ou a mercadoria, por exemplo, agora nós vamos vivenciar isso daqui a alguns meses. É a troca das mercadorias de verão pelas de outono e inverno.
Então, isso são atividades que precisam ser cadenciadas a todo momento dentro da organização. Eu preciso saber o momento de desempenhar essas atividades, esse conjunto de atividades, que então a gente entende como um processo, e preciso saber o momento e a padronização, ele precisa estar organizado para que qualquer funcionário, independentemente de quem seja ou da função, esteja apto a desenvolver aquela atividade ali. Por quê? Eu não posso depender que somente uma pessoa desempenhe determinada atividade dentro da minha empresa. Eu preciso, então, a partir do momento em que eu tenho o desenho dos meus processos, e qualquer funcionário vai poder olhar aquele desenho, aquele fluxograma organizado e vai conseguir entender como desempenhar a sua função dentro da organização. Essa, basicamente, é a função, é o que o cerne da gestão de processos. É desenhar processos, mas, acima de tudo, entender a ordem das atividades, a ordem lógica das atividades dentro de uma organização. Certo? Basicamente é isso, tá? Bom, dentro disso, dentro da nossa disciplina, nós temos, então, a avaliação, né? Que consta de 4 atividades, o exercício avaliativo 1, 2 e 3. Aí o exercício avaliativo 1 tem peso de 2 pontos na média. Depois o exercício avaliativo 2 vale 4 pontos, porque aí é a elaboração de um fluxograma, que vocês vão ter que fazer no software para entregar, tá? Depois nós temos ali o exercício avaliativo 3, que aí vai ser relacionado a arranjo físico, com peso 2. E o relatório da visita técnica 2, que é uma visita técnica virtual que eu fiz. Eu fiz semestre passado, eu já fiz uma visita técnica. Inclusive, a empresa agora ela fechou em função da pandemia, em função de uma série de critérios estabelecidos pela vigilância sanitária, essa empresa acabou fechando. Mas a visita técnica, ela tem o seu valor no momento em que a gente mostra todos os processos que acontecem dentro da empresa. Talvez eu faça outra numa outra empresa, para postar para vocês, eu não decidi para ver se vai dar tempo. Mas eu fiz a visita técnica virtual, é uma visita técnica virtual, onde eu gravei todos os processos, os produtos que são fabricados pela empresa, e aí vou disponibilizar para vocês fazerem com base no conteúdo que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina. Vocês vão fazer um relato de vocês com relação ao que vocês entenderam da visita técnica, contextualizando com o conteúdo da nossa disciplina, certo? É isso. Então, nós temos uma disciplina de 60 horas, onde nós temos aqui encontros assíncronos e síncronos. Eu organizei, com base na experiência que eu tive do outro semestre remoto, 3 encontros síncronos e as outras aulas todas assíncronas. Mas isso não é estanque, né, pessoal? A gente pode conversar depois, se vocês querem mais aulas síncronas, não tem problema nenhum, a gente faz. Se vocês tiverem dúvida, a gente faz em outros encontros síncronos para sanar dúvidas. Isso a gente vai conversando ao longo do semestre, tá? O atendimento aos acadêmicos aqui tá o quarta-feira, às 19 às 22, tá, pessoal? Porque tem que constar aqui tem que constar uma data no plano de ensino. Mas, assim, eu estou sempre à disposição, tá? Queria deixar claro para vocês isso, que eu estou sempre à disposição pelo WhatsApp. Por e-mail também. Mas o WhatsApp é mais rápido, né? A gente consegue trocar informações mais instantaneamente, mais rápido. Então, eu vou criar um grupo ali no WhatsApp e vou colocar o link desse grupo lá no Moodle. Aqui no Moodle, já vou colocar para vocês. Vou colocar o link aqui no Moodle para vocês. E então, vocês, no momento que acessarem, já entrem. Vou colocar aqui, tá? Nos avisos. Já entrem no grupo do WhatsApp da nossa turma, porque aí vocês podem se comunicar comigo a qualquer momento. Seja sábado, seja domingo, seja de noite. Porque eu sei que muitas de vocês vão estudar a hora que dá. E muitas vezes a hora que dá não é a hora mais apropriada. Às vezes tem gente que estuda de madrugada, tem gente que estuda de manhã cedo, então antes de ir para o trabalho, então, ou meio-dia, então não tem horário. No momento que vocês tiverem a dúvida, precisarem conversar ou mandar uma mensagem,
mandem, que assim que eu puder eu respondo. Às vezes estou gravando aula, por exemplo, agora o celular está no silencioso, não vou responder. Mas assim que eu ver a mensagem, eu já respondo para vocês, para sanar as dúvidas, para resolver qualquer questão da nossa disciplina. Vocês podem mandar as mensagens, tá? Não tem problema nenhum. Bom, já vimos ali então o nosso plano de ensino, e agora eu quero mostrar para vocês a nossa disciplina que está aqui no Moodle já. Ela já está organizada, mas ainda não tem muitos materiais, tá? Eu estou refazendo ela do outro semestre. Tem algumas coisas que eu quero refazer, então eu vou inserindo aos poucos. A cada aula vai estar o material disponível para vocês. Então, na nossa aula de hoje é a apresentação do plano de ensino. Depois eu vou inserir esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês, vou inserir aqui. E vou abrir um fórum também, abaixo, para que vocês queiram se apresentar, tirar dúvidas dessa videoaula que eu estou gravando para vocês agora, sobre o plano de ensino, sobre as avaliações, tá? Então, é aberto, pessoal. Quanto mais nós nos comunicarmos, mais nós vamos evoluir, mais nós vamos nos integrar e vamos aprender em conjunto, apesar do ensino remoto, tá? Bom, depois eu tenho aqui na aula 2, que vai ser amanhã, né, terça-feira, dia 2, que vai tratar da administração eficaz da produção. E aí eu trago um apanhado de todo o conteúdo, uma apresentação da disciplina, do que nós vamos tratar durante o nosso semestre. Depois na aula 3, organização e suas operações, tipos de operações. Depois na aula 4, no dia 9 de fevereiro, papel estratégico e objetivo da produção, estratégia de produção. Então, na verdade, é para... Bom, de fato, como que eu lido com a questão dos processos dentro da organização? Por que, afinal, que eu tenho que ter essa atenção para os processos? Porque elas fazem parte dos objetivos estratégicos da organização, para que a organização possa alcançar os seus objetivos, que é rentabilidade a longo prazo, que é lucro. Não só lucro, porque o lucro ele pode ser no mês e no outro não ter. Mas quando eu viso a rentabilidade a longo prazo, então eu viso ter lucro todos os meses do ano. E para isso eu preciso ter um planejamento, preciso ter uma organização e objetivos alcançáveis, realizáveis. Como é que eu faço isso? Como é que eu operacionalizo, como é que eu coloco em prática isso dentro da minha organização? É isso que nós vamos ver, tá? Depois ali nas aulas 5 e 6, que correspondem ao dia 15 e 16, é ponto facultativo, então nós não teremos aula. Depois na aula 7, no dia 22/2, nós vamos tratar de projeto e gestão da produção. Eu sei que vocês têm a disciplina de gestão de projetos, tá? Não é entrar nós vamos entrar em gestão de projetos, mas os processos, eles estão interligados com a elaboração de projetos. E aí nós vamos ver como é que eles se integram junto com a disciplina de gestão de projetos, né? Não a disciplina, mas se integram ao projeto em si, a como elaborar um projeto em si, que isso está todo encadeado, né? Está todo interligado. Então, um depende do outro. Nós vamos ver como eles se relacionam. Os projetos e os processos. Depois, na aula 8, ela vai ser uma aula síncrona, tá? Depois, alguns dias antes, eu vou gerar o link e vou colocar aqui para vocês. Então, tipo de processo em manufatura e serviços. Tipos de processo em manufatura e serviços. Depois, na aula 9, é uma aula que vai ser destinada para a elaboração do exercício avaliativo. Certo, pessoal? Ai, caiu um fio aqui. Caiu a extensão aqui que estava conectado todo o meu computador, só falta apagar agora. Então, são assim, ó, nós temos algumas aulas, nós temos, na disciplina de 60 horas, algumas aulas que nós precisamos recuperar para compor a carga horária. E ela está fora dos períodos específicos, né? No caso, vocês, gestão de processos, tem segunda e terça nos primeiros períodos, gestão de processos. No caso para preencher toda a carga horária necessária, nós temos que ter aulas em alguns sábados. Então, eu elaborei essa aula do dia 9, que seria 27/2, tá? Que vai ser um sábado. Só que essa aula aqui, ela é destinada para a elaboração do exercício avaliativo 1, que terá que ser entregue no dia 1/13. Então, não vai ter
conteúdo específico para essa aula. Essa aula é um tempo que vocês terão para realizar o exercício avaliativo 1, que tem que ser postado até o dia 1º de março, tá? Então, essa aula é específica para isso, tá? Inclusive, eu vou estar à disposição de vocês para que, no momento, né, no horário dessa aula, para que vocês possam sanar as dúvidas de vocês, tirar dúvidas, esclarecer, tudo com relação ao exercício avaliativo 1, tá, pessoal? Depois, na aula 11, no dia 2, nós vamos tratar de projeto de produtos e serviços. Como se elaboram, como eu crio, né? Aí a gente tem aquela questão da pesquisa e desenvolvimento dentro das organizações. Então, são momentos em que nós devemos pensar e projetar produtos e serviços para a nossa empresa. Observando o quê? Observando os nossos, não bem stakeholders, mas observando o mercado em si, observando os nossos concorrentes, observando as necessidades e demandas dos nossos clientes, observando os meus fornecedores, qual é a capacidade que eles têm de alimentarem a minha matéria-prima e os meus insumos em geral, a partir dos produtos e serviços que eu vou começar a demandar, a gerar. Certo? Então não é isolado, né? Hoje eu vou inventar um chip que cozinha sozinho, que liga a luz da casa sozinho. Sei lá, tô inventando aqui, tá? Vou inventar um bolo numa confeitaria, numa padaria. Vou inventar um bolo de mirtilo e frutas vermelhas asiáticas. Eu não tenho as frutas vermelhas asiáticas. Eu não tenho mirtilo, algo que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não sei se é fácil de encontrar. Talvez próximo dos grandes centros, como, por exemplo, ali, região metropolitana de Porto Alegre, talvez. São Paulo, muito mais fácil de encontrar. Mas será que esse produto, eu tenho facilidade de acessar esse produto? Eu não sei nem qual é o valor que eu tenho, que custa, para eu poder... Será que eu vou conseguir, utilizando esse insumo, repassar esse valor de custo para o meu cliente? Eles estão dispostos a adquirir, a pagar esse valor? Então, vejam que uma decisão de um produto implica em toda a cadeia de suprimentos, implica desde o fornecimento dessa matéria-prima, implica no momento em que eu vou distribuir essa minha mercadoria, ou vou vender, comercializar, porque implica no preço final de venda. Então, existe toda uma série de organizações lógicas que nós precisamos empregar para a criação de projetos, de produtos e serviços, inclusive no processo de fabricação. Depois, na aula 12, nós temos redes de operações produtivas. E aí nós vamos ver essa cadeia de suprimentos, como ela funciona e como ela se operacionaliza, porque isso também é um processo. E ele precisa ser considerado. Então, vejam, nós temos processos internos da organização, como eu já dei o exemplo, de emitir uma nota fiscal, que é um processo administrativo. Nós temos o processo de chão de fábrica, que é, por exemplo, qualquer processo de fabricação de lâmpada, fabricação de refrigerante, fabricação de roupas, é um processo de chão de fábrica, no caso, né, de fabricação de produtos. E nós temos também esses processos externos à organização, que não dependem somente da organização, depende do fornecedor, depende do cliente, para que se estabeleça um fluxo que a gente vai ver que precisa de entradas, transformações e saídas. Tudo em uma engrenagem onde está em uma engrenagem que consta de um ambiente organizacional de negócios, e aí esses processos vão acontecendo ali dentro, tá? Depois nós temos na aula 13 e 14, que correspondem ao dia 9 e 15 de março, vamos falar sobre arranjo físico e fluxo, tá? Depois na aula 15, tecnologia de processo, no dia 16 de março. Depois, na aula 16, do dia 22 de março, nós vamos falar sobre ergonomia, que é algo essencialmente importante dentro das organizações, tá? Para o bem-estar dos nossos colaboradores, mas não só para isso, também para garantir a segurança do trabalho dentro das empresas. Isso também faz parte dos processos, tá?
Depois, a aula 17, no dia 23 de março, nós temos planejamento e controle de processos. Depois, na aula 18, também vai ser uma aula destinada, que é um sábado, uma aula destinada para a elaboração do exercício avaliativo 2, que vai ser entregue no dia 30 de março, na aula 20, que está aqui. Tá? Entre essas duas aulas, nós temos uma aula síncrona, no dia 19, que é sobre planejamento e controle das capacidades produtivas. Depois, aula 21, planejamento e controle de estoques. Na aula 22, ciclo de gerenciamento de processos, e aí nós vamos conhecer o guia BPM-CBOK, que é um guia que ele nos oferece muitas informações referentes à elaboração de fluxogramas, a composição desses fluxogramas, aos símbolos que compõem cada fluxograma, que são muito importantes, porque cada símbolo representa uma ação dentro da organização. Então, eu preciso conhecer, ter domínio desses símbolos para poder elaborar um fluxograma, tá? E o guia BPM-CBOK, ele universaliza esses símbolos para que todas as organizações possam explorar de maneira padronizada, né? Os fluxogramas. E, na verdade, não só os fluxogramas, né? Mas também que são notações, a gente chama de notações de modelagem de negócio. O que são essas notações? São padronizações, foram estabelecidas padronizações para nós podermos desenhar processos, conceber os processos. Conceber é analisar e escrever, desenhar esses processos, mas também de fazer o melhoramento desse processo. Como é que eu faço o melhoramento? Porque o objetivo principal da gestão de processos é o melhoramento contínuo das organizações. E isso se dá como? Se dá através do diagnóstico, quando eu vou a uma organização e consigo perceber qual é o processo que se desenvolve ali, fazer o desenho, e perceber através desse desenho os gargalos, os gaps, os problemas que muitas vezes acabam gerando defeito nos produtos, acabam gerando uma demora de tempo, em termos de tempo, que superior ao esperado. Por exemplo, eu demoro um exemplo de uma fábrica de costura, tá? De roupas. Cada costureira tem um tempo X para costurar cada parte de uma roupa. Por exemplo, uma camisa tem gola, tem manga, tem os punhos, tem a costura dos botões. Então, eu tenho uma série de detalhes que, normalmente, em qualquer fábrica, eles vão demandar segundos mesmo, para costurar em cada parte da roupa, cada parte da camisa. Então, por exemplo, a costureira tem 30 segundos para costurar uma gola, tem 40 segundos para costurar as duas mangas na camisa. Para fazer o acabamento, que é bainha e aqueles outros detalhes, ela tem 1 minuto, por exemplo, que é muito tempo. É muito tempo, visto que ela precisa produzir muitas peças de roupa, né? O costureiro ou a costureira. Então, nós temos essa questão do tempo de fabricação de cada produto, especialmente quando é utilizada mão de obra humana e não tecnológica. Então, isso gera custo para a organização. E se nós formos analisar as leis trabalhistas do Brasil, são custos bem elevados. Eu não estou dizendo que é ruim, nem nada disso, tá, pessoal? Não é nada disso. Ao contrário. Mas é necessário ter essa otimização, ter essa visão da organização e dos custos, porque quando eu elevo os meus custos, eu sou obrigado a elevar o meu preço final do meu produto, a repassar esse valor de fabricação para o meu cliente. Então, isso tudo está atrelado à qualidade do produto que eu produzo e ao público-alvo que eu quero alcançar. Então, vejam que existem muitos elementos que compõem, que vão culminar a partir da gestão de processos, que estão lá na ponta, que estão lá na prateleira do supermercado, que estão lá na prateleira das lojas que vendem roupas, das lojas de eletrodomésticos. Nós sabemos que temos muitos impostos que incidem sobre os produtos, mas também nós temos o custo do produto em si,
que é gerado na fábrica, através de um processo produtivo, ou por meio de um processo produtivo. E isso precisa ser observado. A melhoria contínua do meu processo está ligada diretamente a isso. Eu preciso otimizar o meu processo ao máximo. Se eu utilizo mão de obra humana, então eu preciso otimizar, diminuir o tempo de fabricação, o tempo de processamento desse produto dentro da minha organização, seja ele um produto ou serviço. Vou dar um exemplo de serviço. Um salão de beleza, por exemplo. Eu tenho uma manicure que faz pé e mão. Ela demora 20 minutos para fazer uma mão e demora meia hora, 30 minutos para fazer o pé. É muito tempo. E vocês vão concordar comigo que não demora isso, porque a manicure ela precisa ser ágil, porque quanto mais ágil ela for, mais clientes ela vai conseguir atender durante um período de tempo de um dia, por exemplo. De um período ali de 8 horas que ela trabalha, ou 10 horas. Então, para ela não é inteligente, não é racional demorar mais tempo, levar muito tempo para fazer. O que não quer dizer que ela vai fazer mal feito. Porque ela precisa de qualidade no processo dela. Ela precisa de aperfeiçoamento para poder fazer em menos tempo possível um bom serviço para a sua cliente, para que ela possa retornar, fique satisfeita e retorne ao local. Então vejam que os processos eles não estão atrelados diretamente a grandes indústrias ou organizações de grande porte, mas também aos pequenos negócios também, certo? Então a gente vai ver isso. O guia BPM-CBOK ele tenta universalizar essas mutações de modelagem e gerenciamento de processos para que, independentemente do porte da empresa ou do nível de escolaridade, por exemplo, da pessoa que vai fazer, ela possa fazer, porque está ali as informações claras. Depois ali o ciclo de gerenciamento de processos. Aí nós vamos tratar da maturidade de processos. Então, quando esse processo ele é desenhado, ele é compreendido, ele é analisado, e a partir daí eu consigo gerar novas informações e um novo desenho de processo melhor ou mais otimizado, eu tenho a maturidade do meu processo. Mas não para por aí, não pense que é só uma vez que se faz isso. É necessário um acompanhamento contínuo para sempre visar o melhoramento, até porque eu vou ter novos produtos, eu vou ter pessoas novas, outras pessoas, né, ou pessoas novas trabalhando dentro da minha linha de produção. Então, isso precisa sempre, é uma cultura. A gestão de processos é uma cultura que deve ser implementada na organização, para que todos entendam a sua importância e a sua significância dentro do resultado da organização. O que é o resultado da organização? Os produtos e os serviços prestados. Os produtos produzidos e os serviços prestados. Já na aula 25, nós temos aqui ferramentas de modelagem de gestão de processos, e aí nós vamos trabalhar os fundamentos, seleção e avaliação. É tudo processo, né? Para modelagem de processos. Depois, na aula 26, nós vamos trabalhar programas, softwares, onde é possível vocês elaborarem os fluxogramas. Já na aula 27, nós vamos ter a visita técnica virtual a uma empresa local que tenha um processo produtivo estabelecido e organizado, para que a gente possa analisar bem. Também essa aula aqui do dia 24, que é um sábado, vai ser destinada a elaborar o relato da visita técnica de vocês. E aí, então, na aula 29, no dia 26/4 de abril, nós vamos ter uma aula síncrona sobre melhoramento. E aí a gente vai comentar sobre esses aspectos do melhoramento contínuo dos processos dentro das organizações. Depois, ali, no dia 27, na aula 30, prevenção e recuperação de falhas dentro de um processo, né? Processo da organização. A aula 31 vai ser para entregar o relato sobre visita técnica. Depois, na aula 32, nós vamos tratar de estimativa de tempo e medida de trabalho, que é isso que eu comentei agora, eu comentei com vocês. A aula 33 é destinada à elaboração do exercício 3, que vai ser o nosso último dia de aula, que vai ser no dia 11 de maio, que vai ser somente para a entrega do exercício avaliativo 3. Eu ainda não decidi quais serão esses exercícios. Eu acredito que serão muito sobre de múltipla escolha, para que vocês possam preencher aqui mesmo, com base no conteúdo estudado até o momento, tá? Nos slides. Eu sempre disponibilizo os slides e também a videoaula com as explicações, tá? Então, vocês têm acesso total a todo o material. Certo, pessoal?
Basicamente é isso, espero que tenha ficado claro, então. Até a nossa próxima aula. Até amanhã, até a nossa próxima aula.